Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques dessa segunda-feira, né? Após mais um clássico Grenal, tivemos no último sábado a vitória do Internacional, o Internacional ficando mais perto aí do G4 e o Grêmio com a derrota, né? Ficando mais perto da zona de rebaixamento, embora muitos aí atrás dele também, mas está aí agora a 3 pontos só do primeiro rebaixado. Bom, as consequências do Grenal, veremos aí nos próximos jogos. Renato, olha, mais uma vez, chutou o balde, né? Não aceitando a derrota, mas vendo que o Grêmio também teve oportunidades aí, podia ter saído com uma vitória. Mas esse é o Renato, né? O Roger, ao contrário, salientando muito a vitória do Internacional, a mobilização do grupo e a união, né, de todos, um vestiário, segundo ele, hoje extremamente mobilizado, não só com profissionais, mas também com uma grande amizade. O Juventude, hein? Grande jogo ontem, olha, 8 gols, 5-3. Não tem justiça no futebol, né? Mas que não merecia perder, não merecia uma grande partida, né? Acho que uma das melhores, se não a melhor, do Campeonato Brasileiro. E o Juventude também, agora meio perto ali também de zona de rebaixamento. Nossos Dois Toques você nos acompanha para todo o Brasil pelo sinal da Masper TV, o canal 575 pela antena parabólica. Aí, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? Dois Toques Cadu, 2 numeral, né? Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia e da noite, se não pode ver ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Também estamos aqui no PoeStream TV, nossos estúdios aqui no Shopping Total. Nossos Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né, completados esse ano, 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os anos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né, junto com o Ipiranga, pela Copinha, pela Copa Federação Gaúcha de Futebol, classificados para as semifinais da competição. Na liderança o São José e o Ipiranga na vice-liderança, esperando agora confronto aí para quem serão definidos os adversários que vão enfrentar o São José e o Ipiranga pela Copinha Gaúcha. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí a vitória do Internacional no Clássico Grenal do último sábado, né? O que pode levar, aonde pode chegar o Inter e também, né, as consequências de uma derrota para o Grêmio. Mais uma derrota, foram 3 Grenais esse ano, né? E 3 derrotas do Grêmio. Contando do ano passado, 4 derrotas na sequência, ou seja, desde 1974, quantos anos isso, né? Que o Inter venceu todos os Grenais naquela época. Então, depois de 20 anos, né? Ou seja, 50 anos na realidade, né? 74, é verdade. E aí o Inter, então, né, repetindo aquela façanha de 1974. Comigo hoje, até me corrigiu já, né, a questão do tempo ali, o conselheiro colorado Ala Jurgel, certamente, né, como todos os colorados, festejando e muito, né, a vitória do Internacional no último sábado. Também comigo aqui, ó, já estão ligando para ele, ó. O conselheiro gremista, olha aí, ó, Jaime Eduardo Machado, conselheiro gremista, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, saber como é que os gremistas, né, estão aí, receberam essa derrota, muitas críticas, olha, até um grupo de conselheiros, né, em relação a essa situação do Renato, né? Não sei se o Jaime está nesse grupo de conselheiros ou não, né, querendo a saída do Renato. Completando o nosso time de hoje, o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi. Uma vitória de quem foi melhor, uma vitória natural do Internacional, Ângelo Garbassi? Olha, Cadu, na abertura do programa, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se todos aqui têm condições de responder, eu gostaria que me ajudasse, porque com essa resposta eu vou poder desenvolver o meu raciocínio. Qual é o apelido do Renato? Tem apelido? Acho que não, como é que ele é chamado? Ele é chamado com 2 nomes, não é chamado? Lá no Rio de Janeiro, como é que chama ele? Renato Gaúcho e Renato Carioca. Renato Gaúcho, né? Renato não, eu só vejo o Renato Gaúcho. Eu quero dizer o seguinte, todo mundo erra, há anos estão chamando ele de Renato Gaúcho, mas é um erro tremendo. Ele é Renato Carioca.
E vou explicar por que ele é carioca e não é Renato Gaúcho. Ele disse assim, ó, aqui tem gente que se contenta com o pouco, se contenta em ganhar os grenais, e eu coloco a faixa no peito. Olha aqui, ó, isso não é resposta de Renato Gaúcho, é Renato Carioca. Porque desde quando ganhar Grenal é se contentar com pouco? Ele está fora da realidade, ele está em outra órbita. E aí tem aquele ditado que diz, quem não sabe perder não vai conseguir ganhar também. Então o Renato ontem levou um banho... Não, sábado, corrija, sábado, né? O jogo foi sábado, não foi ontem. É, sábado. Ele levou um banho tático do Roger. É verdade que o Internacional tem melhores jogadores do que o Grêmio, mas o Renato começou o jogo com 10 jogadores. Porque eu tenho uma linha de raciocínio seguinte, quando o cara é um bom jogador e dá resultado, dificilmente ele vai sair de um Atlético, de um Flamengo, de um São Paulo de graça. E o Edenilson se ofereceu para jogar no Grêmio e o Renato aceitou. O Edenilson não joga mais nada. Vasco, não se ofereceu, para aí. Não se ofereceu. Não muda a história. Como é que foi? Não. O Grêmio teve interesse no jogador e trouxe. Trouxe. Tá, então o Grêmio se interessou por indicação do Renato. O cara não existiu no Grenal. Ele entrou no Grenal para jogar aberto pela direita, para ser um auxiliar do lateral direito João Pedro. Mas ele não existiu em campo. O Renato está fazendo muita força, mas muita força mesmo para sair do Grêmio. Porque nunca eu soube nesse período tão longo do futebol de um time perder 3 Grenais consecutivos. 50 anos. Né? 50 anos que não ganha. Então, olha... O Alan me corrigiu, eu lanço, ele diz que se contenta com pouco, eu lanço a seguinte pergunta no ar, viu, Jaime? O que é melhor? E lanço para todos aqui. O que é melhor? Ganhar o título do Campeonato Gaúcho ou ganhar do maior adversário, que é o Grêmio? Ganhar em Grenais. E o Roger ganhou, foi melhor taticamente, e ele entrou assim, eu não sei qual é o esquema do Grêmio. O Grêmio, nós já estamos no final de outubro, praticamente, o Grêmio não tem futebol, não apresenta nada. Vamos lá, só questão de título. Título gaúcho é irrelevante? Bom, mas hoje aqui do Grenal pode conseguir. O Inter não ganha, seu Garbaschi, há 8 anos. Uma pergunta para a torcida, o que é melhor? Não. Grenal, ganhar o Campeonato Gaúcho. Garbaschi, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o Grenal é muito melhor. Claro que o Grenal tem outro sabor, como se diz sempre, ou seja, é uma competição, dentro de uma competição, ganhar Grenal sempre é importante. Mas também, olha, ganhar campeonato, o Inter tá louco. O ano que vem o Inter vai correr que nem um doido para ser campeão gaúcho e não deixar o Grêmio igualar o que foi lá na década de 70 também. Ou seja, quando o Inter foi hexacampeão. Aliás, octacampeão, né? O Grêmio agora chegou ao hepta. O Grêmio tinha sido hexa, o Inter superou, chegou ao octa, né? E depois do hepta, né? E o Grêmio pode agora se igualar ao Internacional. Então, o Internacional vai jogar a vida o ano que vem, seu Garbaschi. Não sei. Não sabe não. Não sabe não. Vai jogar a vida. Eu tenho minha dúvida. Tu não tem dúvida nenhuma. Eu vou te apresentar. Tá aqui um Colorado, vou perguntar para ele. Não, só deixa eu contestar uma coisa. Eu tenho minhas dúvidas, é o seguinte. Se o Internacional entrar direto na Libertadores, tudo bem. Agora, se o Internacional disputar a pré-Libertadores, o Internacional vai se concentrar na pré-Libertadores e não no Campeonato Gaúcho. Veremos se o Inter vai aceitar, como tu quer, de bracinhos cruzados, se igualar a um feito inédito internacional. Vamos lá. Outra coisa. Né? O Inter tem um grupo muito melhor. Não, o Grêmio tem um bom grupo. O grupo tem um ótimo grupo, tem bons jogadores. A diferença é que o Inter tem hoje um time organizado e o Grêmio um time desorganizado. Agora, a qualidade dos jogadores do Grêmio também são muito bons. O Grêmio no plantel tem 4 ou 5 jogadores que já tem que ser colocados no museu. Jeromel, Kahneman toda hora lesionado. Trouxe o Rodrigo Caio, que veio bichado do Flamengo. Então, Edenilson está no fim de carreira. Olha, o Grêmio é um antro de aposentados. Erro, como todas as direções fazem. Jeromel, vamos lá.
há 2, 3 semanas atrás, comunicou o seu encerramento no final do ano. Está se aposentando. Tá? Pois é, tá, mas não vem jogando. Não vem jogando, não joga mais, não é titular. Então, o Kahneman está toda hora no departamento médico. Rodrigo Caio veio bichado do Flamengo. Bom, isso é outra coisa. Olha aí, ó, tem uma porção de perereca aí que está no time do Grêmio que eu vou te que nem há 2, 3 semanas atrás tu fazia a mesma coisa com os jogadores do Internacional. Não pode fardar, não pode jogar, manda embora. Futebol é isso, meu amigo. Mas quando se organiza, aí o resultado o Grêmio é outro. Está escancarado, cara. Bom, tá escancarado. Como tu falava... Está escancarado. Me ajuda. Foram 3 meses que assumiu esse novo comando? 3 meses. Há 3 meses atrás tu dizia a mesma coisa em relação ao Internacional. Futebol é coletivo. Mas não tanto assim. Tá bom, não tanto. Manda embora, não joga nada. Fazendo o que aqui? Tu esquece? Bom, começa por vencedor ou pelo... Começa pelo vencedor. Porque o Alan e eu estamos roucos de tanto ouvir. Boa noite, Cadu. Boa noite, ao Jaime, ao Ângelo, a todos que nos acompanham. Sem dúvida, para nós colorados, né, é uma semana que se inicia com muita alegria, não só pela vitória, mas pela perspectiva que se vê do Internacional daqui em diante, né? Esse Grenal ele não aconteceu só dentro de campo, ele começou lá atrás, há 10 dias atrás, né, pelo menos por parte do Internacional, que trabalhou de forma profissional, né, organizada, focada no dia do Clássico. E dentro de campo a gente conseguiu entender justamente a resposta. Quando chegou a escalação, eu vi Rômulo e Bruno Henrique, me preocupei. Porque nós já não tínhamos o Thiago Maia, que faz diferença, e fez realmente muita diferença em campo. O Bruno Henrique é um jogador mais de cadenciar o jogo. E o Rômulo, tecnicamente, ele tem a sua dificuldade. Mas é aquele jogador carregador de piano, e fez uma boa partida dentro das suas possibilidades. Mas quando depois entra o Fernando, entra o Tabata, o Internacional ali, né, o Roger conseguiu ler o que o Renato fez. O Renato abriu o meio-campo do Grêmio, fez as substituições. Em seguida, o Roger leu o jogo e ali o Internacional dominou, inclusive o gol do Internacional, né? Eu tenho que aqui fazer uma crítica ao presidente do Grêmio, que disse que foi um gol de chiripa. O gol do Internacional foi um gol onde tinham 10 jogadores organizados ali no terceiro terço do campo, uma troca de 20 passes com ultrapassagem, com triangulação, com jogadores posicionados. Então não foi por acaso o gol do Internacional. O mérito é todo realmente dessa comissão técnica que chegou há 3 meses no Internacional, e também tem que fazer um elogio ao presidente Barcelos. Tem que fazer, nesse momento ele recuou, saiu do vestiário, colocou ali quem tinha que ser, diretor executivo, diretor técnico, vai lá, dá a sua frase, e ontem ele fez isso. Ele deu o seu discurso em 3, 4 palavras e se retirou. E o Grenal ele continuou no pós-jogo, né? Nas entrevistas também deu para ver a diferença, né? Onde o Roger falou de futebol, né? Fica muito claro entender por que o Internacional ganhou. E o Renato, de novo, né, com a sua tática agressiva ali contra os jornalistas, enfim, o deboche, que é sempre normal dele, a característica dele. Mas eu acho que hoje eu vejo uma diferença, e o Jaime pode me dizer isso. Grande parte da torcida já não aceita mais isso. Ela quer falar de futebol. Ele não tem mais consenso. Ela quer falar de futebol. Ele não tem mais consenso. Jaime, essa derrota do Grêmio passa pelo Renato, né? O Anjo fez as suas devidas colocações aí, né? Claro, o Renato que, olha, sempre deu grandes alegrias ao torcedor gremista. E o Renato tem usado muito a questão do fato do Grêmio não ter jogado, né, no seu estádio. Isso aí não tem dúvida que afeta, né, como a gente diz, ou seja, o maior número de pontos dos times conquistados são dentro da sua casa. O Grêmio passou por uma situação, né, o Internacional também ficou sem o seu CT há muito tempo, voltou a jogar antes, né, o Juventude foi o menos afetado, por isso ele tem usado isso até o momento. Mas convenhamos, né, mesmo com toda a situação, era para o Grêmio estar apresentando, né, um melhor desempenho, um melhor futebol. Passa pelo Renato essa derrota, Jaime? É evidente que faça, mas eu queria fazer primeiro uma observação a respeito da manifestação do Ângelo, meu querido Ângelo,
O Ângelo foi aquilo que no futebol é uma virtude que se chama oportunista. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Essa é a palavra certa. Aquela do centroavante que recebe a bola picando, recebe um Grenal que o Internacional foi muito superior e aproveita, emenda e bota o Renato no meio da história. Sobrou para o Kahneman, sobrou para o Jeromel, sobrou não sei mais para quem. Eu prefiro ver o Renato pela história. Aliás, cada um de nós tem a sua história. Sem Eu dúvida. conheci o Ângelo, por exemplo, como um simples repórter lá da Rádio Gaúcha, começando a carreira. E agora encontro ele como estrela aqui do programa do Cadu. Mas ele também evoluiu. Mas repete isso aí, oportunista, definiu tudo. Isso no futebol é uma virtude, quer dizer, a bola está picando, quer dizer, qual foi o resultado ontem? Foi Olha como o uma vitória do apresentador está Internacional. feliz que tu está pegando meu pé. Mas vamos continuar. Olha só. Mas não peguei no teu pé. Eu só te fiz um elogio, está sendo oportunista, Sim. como o bom goleador faz. Sobrou a bola ali, ele pimba. Tem que fazer. Mas então eu prefiro enxergar o Renato na história dele no conjunto, embora não possa esconder o que aconteceu ontem. Ele passa a derrota, Vocês estão no. passa Aqui a gente ficou caracterizado, porque geralmente os jogos são aos domingos, né? Então, no sábado, né? no sábado, domingo passou em branco. Ontem foi o fim de semana. Pois bem, Ontem foi o Juventude, daquele jogão que a gente vai falar prefiro depois. lembrar o Renato em Tóquio, prefiro até lembrar o Renato nos seus momentos de glória lá no Fluminense, como jogador que foi para a Europa pedindo para o Fábio, antes de jogar a final, olha, eu preciso ser vendido. Ele, olha, se tu acabar com o jogo lá em Tóquio, tu vai ser negociado logo Está depois. abrindo as portas do E o museu, né? Fábio, mas não é Tá, museu, isso é história. Museu, eu sei. Você vai no museu, mas você vai o conhecer a museu história. retrata a história. Então, Agora, o que eu acho que não é adequado, né, e aí que eu falo no oportunismo, é você apagar o presente, apagar o passado e em função de um episódio presente. tu quer uma coisa presente? Isso, Quer é, uma coisa na vida presente? Quer uma coisa presente? Claro. Se tu fosse vice de futebol do Grêmio, tu daria uma advertência para o treinador de não estar presente no estádio e estar ausente na semana Grenal. Sim, esse é um episódio. Isso é oportunismo também, mesmo? não, Esse foi uma das polêmicas, inclusive, recente. a questão da folga, ele ele falou ontem, a gente tem isso parte. aí, lembra da daquele coletiva. outro Grenal lá, em que ele saiu antes do jogo Sim. também? Aham. Não, saiu Pegar depois, avião. saiu depois. Eu Saiu depois. tentaria entrar na minha observação, na minha percepção do que está ocorrendo atualmente com o Renato. Isso que eu vou dizer agora, eu já estou dizendo há meses, há quase mais de ano. A relação do Grêmio, o Renato como treinador com o Grêmio, está desgastada. É como uma relação conjugal que se desgasta. Você pergunta por que está desgastada. Eu não sei, desgastou. O tempo. Não, o tempo desgastou. Quer dizer, ele não tem mais ascendência. Até vou ousar dizer isso sem frequentar o vestiário, porque hoje não se frequenta nem vestiário depois do jogo, para a gente saber alguma coisa, não Fechado. sabe mais nada, é tudo fechado. Quer dizer, há um desgaste evidente da relação dele com os jogadores e um desgaste maior ainda dele com a diretoria, que se coloca passivamente diante de uma situação em que, em dado momento, não agora, porque a coisa já está resolvida praticamente, o Grêmio não vai cair para a segunda divisão, divisão B, mas vai ficar lá embaixo, numa situação humilhante, isso é evidente. Ele deveria, o presidente ou alguém pelo presidente, assumir a palavra em dado momento e dar uma satisfação para a torcida, porque a torcida ficou órfã de hierarquia, quer dizer, ela só enxerga o Renato, é só o Renato que dá entrevista. Tem uma foto que circulou hoje nas redes sociais do Renato dando entrevista e a direção do Grêmio humildemente encostada na parede. É o que acontece sempre já. Uma submissão, isso aí tem se repetido, de modo que... Não, o presidente até deu uma rápida entrevista ontem, ontem, 4-5 o Renato tem uma história no Grêmio que nenhum não tenho jogador dúvida. teve, nem o Foguinho. É o maior que ídolo jogou. como jogador, eu não O discuto maior isso. ídolo, é uma lenda. Quer dizer, então, a situação dele atual é essa. Isso, inclusive, depõe contra a própria história dele, mas, em absoluto, o desmerece como membro e participante de uma história riquíssima em vitórias, tanto como treinador, tanto como jogador. Eu gostaria de separar, quer dizer, gostaria, Tudo bem, mas ele não é mais o mesmo. indispensável separar isso. É. Não, eu acho que Não ele é é mais o mesmo, mesmo. só que Não. as circunstâncias em que ele está, quem sabe ele sai agora, vai treinar o Flamengo, lá que está lá com o Não outro vai. jogador. Não, por exemplo, vai treinar.
No momento que ele começar a ganhar pelo Flamengo, ele está de novo no Não, mas tu definiu bem a relação. jogador, É que nem casamento. Daqui a um pouco tem um desgaste natural. O Renato vai deixar o Grêmio, vai voltar lá na frente. Isso é natural. Então, Agora, no futebol. casamento ele se desgasta, mas os momentos felizes Ele são está resguardados. desgastado também. Ele está. Agora, esse fato aí dele, aí já sobrou para a imprensa de novo, sobrou para isso, as desculpas, tragédia, Não, enchente. Olha, isso aí é característica do Renato. Quem conhece o Renato, e eu posso dizer que eu conheço ele desde jogador, o Renato sempre foi assim. O Renato, e por isso que eu digo, o Renato é bom dentro e fora do campo. Porque ele tira o foco todo do jogo. Era para nós estar... E aí todos os veículos de comunicação, todos, falando após o Grenal, só é o Renato, que o Renato isso, que o Renato aquilo, que o Renato aquilo. Ele tira totalmente o foco do jogo. E é assim que ele age. Assim que ele age. Esse é o Renato. Então, né? Para mim ele não tirou. Por isso que eu digo, Foco. o Renato é bom dentro e fora de campo. Pra Sempre nos dá pauta e nos dá assunto. Para mim ele não tirou o foco. Eu me concentrei bastante. Não sei, não consegui engolir, não sei como é que a direção do Grêmio engoliu. O cara, segunda-feira, na semana Grenal, não está presente. Ele dizendo que o Grêmio jogou uma boa partida de futebol. Olha, a melhor coisa é o cara saber reconhecer os erros para poder corrigir. Mas ele não enxerga isso. Mas tu não entendeu? Ele só vê mérito. Não, ele enxerga. Só que ele faz isso exatamente do que tu está dizendo. Exatamente tirando o foco. Renato está sendo mais oportunista até do que foi o Ângelo ao analisar o próprio Renato. Essa é uma característica olha dele. aqui, ó, o Renato não engana mais bobo. Tu entendeu? Se não tem mais bobo, os repórteres estão contestando ele, estão indo para cima dele e ele está sendo acuado. Pois é. Ou seja, ele já não tem mais resposta e o cara chega ao ponto de dizer, numa entrevista uma semana, 2 semanas atrás, eu sou bom. Mas vocês não podem me contestar. Mas ele é bom. Mas olha aqui, aí vem ao encontro que eu disse. Nós estamos a 30 minutos de programa e foram a pauta de todos os programas esportivos. Qual é o assunto? Renato. Mas é isso que eu ia dizer. Renato. Fala do jogo. É Renato. Mas só pode ser Renato que levou um banho de bola do Mas Roger. vem cá, Ju, tu não percebeu ainda que isso é uma estratégia dele? Se ele hoje ele tem problemas, tá desgastado também. Evidente que Mas a estratégia dele não pega a mim. Mas como não? Eu sou isento. Tu abriu o programa e tá falando até agora no Renato. Metendo o pau nele. Metendo o pau Mas nele. é isso que ele quer. Porque ele tá dizendo o seguinte, ó. Se contenta com pouco. Ele, Renato Carioca, ele não conhece o futebol gaúcho. Ele é Renato Carioca. Ele está na areia do Rio de Janeiro. Quem é que diz que ganhar o Grenal é se contentar com pouco? Mas é isso que Aonde? ele quer. Se está se falando do desempenho do Grêmio, está falando como é que o Grêmio jogou. Não tá pode falando... falar. Pois é. Porque não tem desempenho. Sabe, tu já imaginasse quantos Grenais o Renato, como jogador, já ganhou? Já parasse para pensar um pouquinho? Como é que eu vou desconsiderar a história dele se ele... Mas, Jaime, eu não estou discutindo o passado, eu estou discutindo o mas presente. esse Grenal, na verdade, não era do Renato, era do Roger. Né? E eu acho que o Roger fez o papel dele. O Roger foi, nós vamos ter que considerar, o Roger foi atacado na entrevista do vice-futebol do Grêmio. Ele poderia muito bem ter levado isso para dentro do vestiário e ele disse, não, eu me tratei como um profissional, eu não levei e ouviu aquilo. Né? A família dele chegou e falou para ele. E aí ele fez agora no final do Grenal a comemoração. Ali apareceu a foto dele comemorando. Eu não vi essa entrevista que o Bruno deu. O Bruno deu na sexta-feira na Rádio Gaúcha. Houve uma entrevista. Dizendo que ele não era importante. Não, é esse não. O Bruno disse, ele não é meu ídolo. Ele, o Roger, não é meu ídolo. Mas deixa eu transparecer que não era importante. Ele falou mais. Ele falou com um tom... Assim, o que a gente discutiu? Até tem colegas, conselheiros do Grêmio, que falaram aqui, olha, ele só deu a opinião dele. Mas ali ele está no cargo de vice-presidente de futebol, é a liturgia. E ele desconsiderou, ele tratou o Roger de uma forma assim... secundária, né? Pejorativa, vamos dizer assim. Tá? O Roger não levou aquela coisa, olha, eu não levei para o pessoal, eu foquei no meu trabalho aqui. Só que ele fez a comemoração dele ali como profissional e agora ele continua, né? Acho que existe até as redes sociais, é uma coisa incrível, né? Um movimento de que tem que tirar o Roger da calçada da fama do Grêmio. E aí se todo, de alguns conselheiros. Existe um movimento, né? Então eu acho que assim, o Roger fez o trabalho que ele tinha que fazer. Ele ficou focado no jogo, na parte técnica, tática, tudo que envolve um Grenal.
E o Internacional ganhou bem o jogo e encaminhou a partir de agora, né? Porque tem aí um confronto contra um Atlético Mineiro que está às vésperas da semifinal da Libertadores e da final. Joga sábado com o Internacional e na terça-feira... River. Quero fazer um parênteses também. Desculpe, Sim. mas tem que dar um depoimento aqui sobre o D'Alessandro, né? Porque ele pediu, e ninguém estava entendendo dentro do ônibus, que tinha uma barulheira, alguma coisa lá fora, ele pediu para o ônibus parar antes do vestiário. Esses são os detalhes assim, que eu acho que faltava. Até, falando de Internacional, faltava. Antes a gente dizia assim, olha, o Internacional é uma ação entre amigos. Não está profissional o departamento de futebol. E já não podemos mais falar isso após a chegada da comissão técnica do Roger. Porque não foi mexida só a comissão técnica. O departamento de futebol hoje tem estrutura. Tem um vice de futebol que se posiciona, tem um diretor executivo de negócios e tem o diretor técnico que fez... E o próprio Roger disse, olha, ele fez o trabalho dele. Ele fez até a preparação para o Grenal, que isso é importante, a gente tem o vídeo aí, eles botaram o mercado, inclusive, botaram o mercado por vídeo, né? São estratégias que se usa, né, dentro de um vestiário. Acho que isso aí faz parte. Ele pediu para parar, e foi exatamente, parou o ônibus, até o Roger, né, e aí não entendeu, disse na coletiva, olha, eu não sei, eu vi uns gritos, eu não entendi, só vi o D'Alessandro, para, né? Aí ele viu que realmente era para parar o ônibus, como ele disse assim, ele conhece os cachorros do pátio dele. Claro, porque ali na entrada ali estava um grande número de torcedores e o ônibus normalmente, para o torcedor que não sabe, ele entra e tem uma parte interna dentro da estrutura do Complexo Beira-Rio, né, que os jogadores entram e ninguém Vamos olhar, nós temos aí, aí os bastidores da vitória do Inter que começa exatamente com a chegada daí, ó. Olha aí, a chegada. Pode botar com áudio aí para o coração está aí com você, galera. Vamos, Inter, vamos! A torcida que tem! Isso aí foi no sábado. Futebol é emoção. Os caras são profissionais, mas o lado emocional nesse momento também faz o jogador dar algo a mais. É o recado. O mercado nós temos qualidade e estrutura para descer os caras! E a nossa casa é a única mobilidade que tem essa parte do vídeo tem quando ele manda parar, É que o que a gente vê hoje no Internacional, que se via naquela época do Internacional vencedor, tem várias lideranças. Tu tem um Rocher que é líder, tu tem um Alan Patrick, tinha o Mercado, tem outros jogadores se manifestando ali, tá? Tu tem o D'Alessandro, tu tem o Roger. Então são muitas influências positivas e que está dando resultado. Nós temos que... O início do vídeo, vou pedir para o Tabs colocar o início do vídeo, que mostra exatamente quando essa referência que ele fez na coletiva, quando o D'Alessandro, né? Para. Foi o Roger que estava com os fones no ouvido, só viu aquela gritaria, para, né? E aí, olha aí. Não, Disfruten la oportunidad única e irrepetible. Mi corazón está ahí con você, galera. Vamos, Inter, vamos! E para a torcida que tem aí! Aí, não entra. Tem criança que viajou! Muita fora! Era aberto, né? Vamos voltar um pouquinho antes, na abertura do vídeo que mostra exatamente aí, né? Não. É antes do vídeo. Vamos lá. Tem que retroceder. Tem que retroceder. Vamos lá. É antes do vídeo que exatamente quando ele fala e caracteriza isso aí, né? E aí ele mostra um contexto todo, né? Exatamente um contexto todo, né? Mas só para essa questão assim da importância ou não do Grenal, eu me lembro o seguinte: eu quando jovem sócio torcedor, comecei a participar ali no final dos anos 90 de movimentos políticos do Internacional, onde se criou aquele grupo que depois veio a ser campeão da Libertadores, do mundo, e o Fernando Carvalho na liderança, ele dizia uma coisa muito interessante. Era uma época que o Grêmio estava dominando o cenário com muitos títulos, e aí, como é que tu sobrepõe isso? Como é que tu faz o Internacional volta a ganhar? A primeira coisa que tem que fazer é ganhar Grenal. E foi o que aconteceu naquele Grenal do Olímpico com o Muricy Ramalho. O Internacional ganhou de 2-1. A partir dali, o Internacional foi 2002. Mas o Renato diz que os colorados se contentam com pouco. Ganhar o Grenal está na declaração dele. Da estratégia. Mas isso é estratégia, Garbassi. Quantos anos tu tem
de imprensa. A estratégia, Claro a estratégia mas nós sempre estamos se aqui contenta com pouco. Mas nós estamos aqui há mais de 30 minutos só falando no Renato. Se falou do jogo? E mal. Se falou do jogo? E mal. Não, isso é outra coisa. E mal. Isso não E interessa. mal, nós não estamos elogiando o Renato, nós estamos dando pedrada. A verdade é o seguinte, o futebol é feito de episódios. Quer dizer, o episódio de ontem foi um episódio totalmente favorável ao Internacional. Eu já enfrentei na minha longa vida de Grenais, para vocês terem uma ideia, o primeiro Grenal que eu assisti foi em 1949. Vai ter. Faz o cálculo, gol do Giado aos 5 minutos. Vai, eu estava pensando em ver no mundo. Pois é, azar é teu. Não viu o Grêmio ganhar de 1-0. Olha que a gente não pensa, porque tem essa... E olha, só para concluir meu raciocínio, ter feito episódios. Quer dizer, ontem foi um episódio favorável ao Internacional. Se aquela bola, aquela cabeçada do Diego Costa entrasse, nada do que foi mostrado aqui seria mostrado. O que prova que é um episódio. Mas no futebol... Festejado, é feito disso. Mas o futebol, festejado, o futebol... quem ganha e lamentado por quem perde. Mas aí se o Borretti... O futebol não tem o C. Se nós tivéssemos... Futebol não tem o C. Não sei. Não, tem um C. Se nós estivéssemos... Tem um C. Quer ver uma coisa? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Se nós estivéssemos aqui esperando um próximo Grenal, e no próximo Grenal o resultado fosse outro, mudava tudo. Agora, se ambos, tanto o Internacional como o Grêmio, estivessem vivendo uma fase assim, diante do futebol brasileiro, excepcional, em detrimento, mas nenhum dos dois está vivendo essa fase. Nenhum. Quer dizer, tem um que está aspirando mais, porque tem melhores condições, eu não posso negar isso, e outro que espera menos, porque está em condições inferiores. O Cadu falou uma coisa aí. Voltando ao que eu disse, futebol é episódio. O Cadu falou uma coisa aqui, viu, que tu falou em C. Eu vou acrescentar outro C. Se o Marquezin não fosse o melhor jogador em campo no Grenal, ele defendeu no mínimo umas 3 bolas que iriam entrar. O Rocher também defendeu. Olha que não tem C, porque aí, não é indiscutível, porque é o melhor, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aí na Central de Imóveis, com o Domênico, todo isso aqui para lhe dar assessoria que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, ela tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua de Teatro Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisar em termos de imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, caminho é esse aí, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, pisos, tudo que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, né? Caso você queira agendar, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, né? Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, para todos os itens que você precisa para a revisão do seu carro. E aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, está aí o telefone na tela, caso você queira agendar. 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com nossos dois toques desta segunda-feira com o gêmeo Eduardo Machado, Ângelo Garbaschi e Ala Jurgel. Nossos dois toques você tem na Masper TV, no Postinho TV, que tem no meu canal, né? Assistiu ao vivo, qualquer hora do dia, da noite, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, dois toques numeral, Cadu Oliveira. Olha só, preste atenção nessa mensagem importante aí da Unimed. Um sorriso leva ao outro. Cuide bem do seu com planos odontológicos da Unimed Porto Alegre. Planos sem comparticipação. Ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência. Muito mais, melhor dizendo. Acesse unipoa.com.br, saiba mais e contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online e não é necessário ser cliente de outros planos Unimed. Planos odontológicos Unimed, Porto Alegre, um sorriso leva ao outro. Contrate agora mesmo, unipoa.com.br. Sorriso de quem ganha não é sorriso de quem perde, né? Claro, não tem dúvida. Foi uma festa muito bonita. Ontem, pré-jogo, né? Até deixa eu te interromper, mas a gente ficamos devendo no bloco anterior, onde fizemos referência, vamos lá, o D'Alessandro mandando parar o ônibus, olha aí, ó. Para aí, ó! Para o ônibus aqui! Para aí, não entra, pô! Não entra! Por que isso, Cadu? Na época das conquistas da Libertadores 2006, Libertadores 2010, era uma prática os jogadores descerem no meio da torcida e sentirem, né, esse calor da torcida. E o próprio Tinga uma vez deu uma declaração, o jogador entra com a faca nos dentes. Isso é uma característica também dos argentinos, lá numa decisão, uma semifinal de Libertadores, né? Lá na Argentina, o D'Alessandro conhecendo muito, aí tinha um túnel que passar, aí o D'Alessandro, não, vamos passar pelo lado do túnel, que era exatamente para ter essa provocação, né? Então, isso aí, se tivesse perdido, não teria vindo a baila, né? Não é isso que fez ganhar, não é isso que fez ganhar. Mas não é isso que fez ganhar, mas aí mostra ali aquele momento, a identificação, né? O jogador passar a viver a emoção do jogo. Teve aqui, semana passada, vários jogadores, teve o Anderson Pico. Cadu, eu perguntei para ele, Cadu, não se ouve nada. Quando a bola rola dentro de campo, não se ouve torcida, não se ouve nada. Muda tudo, né? Claro, isso aí é bacana, é bonito, envolve, o torcedor acha maravilhoso, conta pontos se tu ganhou. Se o Inter tivesse perdido, não estariam fazendo isso, né? Quando o ônibus está no meio da torcida e ganha, você grita, para. Quando está perdendo, grita, vai embora. Toca. Mas é que para ganhar, eu acho que isso que a gente não pode banalizar. Para ganhar, tu tem que ter a valorização do trabalho. E não é por acaso, sem dúvida. Não é por acaso que o Internacional saiu lá de baixo da tabela há 3 meses atrás e está aí encostadinho no G4, podendo conquistar sua vaga direta à Libertadores, com méritos. Né, desse grupo de jogadores da nova comissão. O trabalho, o ambiente resgatou, né? O Inter tinha era outro ambiente com o Cudê, era outra situação, isso sim. Mas vamos ver alguns momentos desse jogo, né? Os melhores momentos para os torcedores colorados e os piores momentos para o torcedor gremista, né? Olha, o Grêmio saiu até melhor que o Internacional. Os 10 primeiros tempos do Grenal foram do Grêmio, né? Até de maneira surpreendente, marcação alta, agredindo o Internacional, e aí o Grêmio teve oportunidades, né? O que aconteceu, Cadu? O Roger leu essa situação e em seguida colocou o Bruno Henrique na posição do Thiago Maia, mais para a esquerda, e ali o Internacional começou a crescer no jogo e a dominar e ter as suas chances. Porque o Grêmio no primeiro tempo teve ali essa chance do Arezzo, né? Foi. E depois, se tu olhar, não tem mais. Teve umas 4, 5 chances do Internacional. O Roger conseguiu ajustar
justamente essa predominância do Grêmio no Olha, aí início. uma das tantas defesas, né, O Marquezinho. do Marquezinho, Sabe foi qual é? fundamental. Foi Sabe fundamental. como é que foi esse contra-ataque do Wesley? Foi de um lateral que foi batido no meio da defesa do Grêmio e todo mundo ficou assistindo ele avançar. Se o goleiro do Grêmio não faz uma grande defesa, era um gol ali de lateral. Olha só, Olha a aí. desorganização. Aí já o segundo. É que isso que o Jean falou, mas você não ia futebol, se tivesse feito o gol, né? Mas aí também, né? Se o Inter tivesse aproveitado todos os gols do Grenal, não teria sido, né? Não Grande teria defesa. sido 1-0, Destaque né? do Marquezinho. Agora, não dá para negar que a superioridade do Internacional, ela foi total, né? Total. E olha, eu ouvi até... Olha o gol que o Borré perde. Já. Na cara do gol. Ele perdeu 2 no primeiro tempo, perdeu esse aí, né? Aí a questão do se fizesse, né? Mas... Aí o Renato, quando colocou... Já com o Soteldo, né? Quando ele colocou ele colocou o Soteldo e o Monsalvo, né? Monsalvo, exatamente, o Grêmio passou a ter essa agressividade. Ele abriu o meio campo, aí que foi a leitura do Roger. Né? Botou o Tabata. Ou seja, o Grêmio abriu, né? O Renato abriu o time aí, o gol, né? Aí também tá errado, né? Gol de xiripa, como disse o presidente. Não pode. O gol de xiripa. Olha a triangulação, ultrapassagem. Quantidade de toca de passe, né? O Alan Patrick, para ver como é o jogo. Ali, vamos botar, é meio gol do Bernabé e meio gol do Borré, né? Mas o Alan Patrick, olha a jogada aqui. Sim, ele vira todo. Esse é o Alan Patrick. Tocou, foi Recebeu. E mandou lá no outro lado para o Bernabé. Um jogador decisivo, ele até não fez um grande jogo, o Alan Patrick, mas ele pode, numa jogada... O jogador qualificado decide numa jogada, não tenha dúvida nenhuma, né? E aí, hein? Quem via o Bernabé fora daquela equipe... Esse é um mistério. Né? Não dá, coisas do futebol, são as coisas do futebol, né? Aí o Grêmio partiu para o ataque tentando, olha aí, ó. Né? Mas é engraçado que logo quando o Roger chegou, ele já fixou o Bernabé de titular, né? Ele Direto. enxergou, né? Direto. E o Grêmio teve essas oportunidades aí, né? Mas não dá para negar que o que eu vi no Grêmio, eu estava no estádio, o Grêmio um time sem força. Falei, mais uma cabeçada. Sem a capacidade física necessária. Né? Tanto é que os chutes foram fracos. A cabeçada do Diego Costa também, ele não conseguiu nem... Olha, essa bola se vai em gol, é gol. Essa não tinha goleiro que segurasse, né? Parecia que o Grêmio era um time travado. Mas não dá para negar. Isso é uma coisa que não dá para negar. Hoje o Internacional é um time mais organizado que o Grêmio. Isso aí é evidente. Agora, não significava que ganhou, né? Mas o Grêmio também poderia, porque tudo pode acontecer. Eu tenho que cometer uma inconfidência que aconteceu aqui antes de começar o programa e uma provocação feita pelo senhor Cadu. Não, ele já elogiou, não precisa. Eu mexi contigo, porque tu tem que criticar o presidente Alessandro. Se tu prestou atenção, foi feita por um conselheiro colorado, porque aí não tem como. Quando erra. Né? Agora o presidente Alessandro, como disse o Alan, ele acertou, saiu do vestiário, entregou o vestiário para quem conhece, deixou de ser o protagonista do vestiário. Então quando vai mal, quando erra, se critica. Agora, quando acerta, se elogia. Então eu tenho que fazer uma correção que depois de 45 meses... Não interessa. Depois de 45 meses, ou melhor... 3 anos e 6 meses, ele acertou. Então ele teve 45 meses para acertar. Não interessa. Meus parabéns. Não interessa. Depois de 45 acertou. Aí acreditado. Para ti isso aí. Antes tarde do que nunca, né? Até porque ele ainda tem mais 2 anos de gestão. Então, que bom que ele conseguiu enxergar os erros que ele cometeu, né? E que deixa agora essa comissão trabalhar. O Internacional está na Libertadores de 2025. Ele vai para o gabinete, né? Ele já foi. Então, parabéns. Eu acho que agora sim o Internacional... Se recolheu a sua insignificância. Não, para um pouquinho. Significância não, Garba. Ele é presidente de um clube da grandeza do Internacional. Ele errava quando tomava atitudes e posições que não é. Presidente tem que ter o quê? Presidente é gestão e... Política do clube. Determina o futebol as pessoas encarregar. Foi isso que ele fez. Agora, se fez tarde... Tu diz que ele é presidente, tem que ser gestão. Eu tenho dúvida da gestão dele. Aí é outra coisa. Sério, dúvida. Mas essa... O cara que contratou 10 treinadores em 3 anos e meio?
Bom, Garbaschi, isso passou, Garbaschi. Mas futebol, é gestão, tu não isso? está criticando o Renato? Tu não meteu o pau no Renato? Agora, tu quer tirar as glórias do Renato? Como que eu foi... sempre meti no presidente do Internacional, ele não tem gestão. Jaime, tu deu a palavra certa. Muito obrigado. É um oportunista. Sempre. É um oportunista. Cadu, só tem É um compromisso. oportunista. Sempre. Cadu só tem compromisso comigo. No próximo Grenal, quando o Grêmio ganhar, tu me convida de Bom, novo. perfeito. Que aí eu vou deixar de ser minoria esmagada para ser minoria esmagadora. Olha só, aí você tem a tranquilidade, a certeza que conta tudo que você precisa em termos de ferragem, não é a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, né? O slogan do Lampião, estudo da manja em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, ferragem Lampião, uma ferragem profissional, está aí o Teleentregas, também o endereço da ferragem Lampião. Nosso dois toques também para o nosso banco, Banco Grande, Bancos Gaúchos, aqui ele tem todos os segmentos da nossa vida e sempre nos facilitando de qualquer maneira. Olha só essa aqui, mais uma grandiosa do Banrisul. Promoção Banricompras Premiável. Concorra a mais de 2 milhões em prêmios e em dinheiro. Esse é o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, loja sempre bem pertinho de você, né? E aquela comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso Dois Toques dessa segunda-feira e ouvindo, né? Aí, né, as explicações dos dois técnicos, o vencedor e o perdedor. Voltamos logo. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira com Gêmeo Eduardo Machado, Ângelo Garbaski e Ala Yuriel. Você tem aí na Masper TV, Poststream TV e meu canal, Dois Toques, número não, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe e veja a hora que você puder. Não viu, ao vivo, qualquer hora do dia e da noite. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, do próprio nome já diz, né? Aquele atendimento VIP, é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado. Tá aí o telefone também, o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Liló. Seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então resolva no martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Vamos ver as explicações dos técnicos, né, começando por Roger Machado, o vencedor do Grenal de sábado. 25. Então a gente sabe que aqui no Sul, né, na nossa aldeia, né, o clássico ele vale muito mais que os 3 pontos, né, Zé? Né, em alguns debates, né, era visto inclusive como o começo da próxima temporada, né, e a união ao final do grupo, eu acho que ela mostra justamente, né, o abraço dos atletas à proposta de trabalho que a gente trouxe na nossa chegada 3 meses atrás. Né? O jogador é movido à confiança. E o que a gente apresentou aos atletas era uma proposta, né, que era viável a gente conseguir fazer se eles se dedicassem, se eles entendessem e aceitassem a liderança daqueles que estavam chegando. Isso é metade do trabalho. O restante é resgatar a confiança deles através do trabalho correto, da estrutura certa, do planejamento dos objetivos da temporada. A gente sabia que esse grupo nada menos deveria brigar pela parte de cima da tabela. Né? E queira ou não, o que aconteceu na metade do ano, com jogos atrasados, com toda a tragédia, né, nos tirou jogos importantes que nós teríamos que recuperar, né, depois de uma parada no campeonato que as outras equipes não pararam. Né? Então era importante essa equipe que foi formada, né, com a chegada do D'Alessandro, do Bisol, né, do Mazuco, né, pessoas com características diferentes para assumir postos dentro do clube, né, para que, entre outras questões, né, que nós conseguíssemos olhar apenas para o campo e para o treinamento diário, né, e para a gestão do nosso grupo de trabalho. E hoje a derrota no Grenal é mais uma frustração. Diante de tudo isso, você acha que... Você já disse que o Grêmio não vai cair, né? Dificilmente vai conseguir algo maior na tabela também. Então, olhando para o ano que vem, que é o que muitos torcedores já estão fazendo, você acha que tem clima para você permanecer no Grêmio em 2025? E mais do que isso, você quer permanecer no Grêmio em 2025? Esse assunto não vai entrar. Esse assunto só falo com vocês, não é esse ano aqui. Todos os anos são assim, eu sempre falo do meu assunto em termos do próximo ano, com o presidente, com a diretoria, como sempre faço todos os anos. Agora, pegando o teu gancho que você falou esse ano aqui não foi muito bom, você deveria citar também o que o Grêmio passou, porque você não falou isso. Então fala. Eu acho que foram as duas coisas, né? As duas coisas. Erros e também a enchente. Tem erros. Não sei se você vê assim, né? Não, eu não leio assim. Eu leio que o Grêmio jogou 80% de 3 campeonatos dificílimos fora da arena. Vocês gostam de falar que o Grêmio não teve bem esse ano, mas vocês têm que sempre lembrar o que o Grêmio passou esse ano. E isso você não gosta de lembrar. Vocês gostam, sabe, de ficar cutucando o tempo todo. Então, sobre esse assunto já falei. Não adianta vocês me perguntarem nos próximos jogos, nos próximos dias. A resposta vai ser sempre a mesma. No final do ano, que eu sempre converso com o presidente, com a diretoria, para ver o que vai acontecer. Renato, aqui, na tua esquerda. Tá, então, essa foi parte da coletiva, né, do Roger, que se salientou muito bem ali, né, essa união toda do D'Alessandro, do Bisol, ou seja, né, do novo diretor executivo, para que eles pudessem cuidar apenas do campo, que está acontecendo, né, com ele e o professor Paixão. E o Renato ele também, depois ali, questionado, aí sobrou de novo a questão da folga, que já tinha sido acordado, enfim, né, questionou um repórter, que ele só teve 2 folgas, o Renato só teve 2 folgas esse ano, segundo o Renato, né, e o tempo todo que ele ficou lá no Rio de Janeiro, na tragédia climática, aí não contou, né, quando o presidente mandou ele exatamente para o Rio. Mas tivemos aí mais que vai ser investigado, vai ser encaminhado, né, exatamente, né, um ato de racismo, o Grêmio que tomou conhecimento de uns torcedores colorados em relação
a um torcedor gremista, né? Então, o Grêmio evidentemente tomou esse conhecimento dessa imagem ocorrida no sábado, durante o Clássico Grenal, né? E que mostra exatamente um torcedor aí fazendo atos aí, né, de gestos à torcida do Grêmio, né? E aí, ó, essa é a situação. Então, o Grêmio, durante o domingo, a Organização Observatória de Discriminação Racial do Futebol se manifestou informando que vai monitorar os desdobramentos do caso. E o Grêmio defende que o fato seja investigado pelos órgãos competentes, né? E que seja devidamente esclarecido a eventuais medidas cabíveis sejam tomadas. Tá aí. Essa é a nota fiscal do Grêmio também, que repudia qualquer ato discriminativo, como vem fazendo ao longo da sua história, e vai atuar sempre em benefício da inclusão e da verdade dos fatos, desde que se manifeste solidariedade com os torcedores que possam ter sofrido discriminação. Sem dúvidas, né, se isso aí realmente aconteceu, as medidas cabíveis devem ser tomadas. Só para deixar bem claro, até para mim que eu não entendi, o ato racista, ou pretensamente racista, partiu da torcida do Inter? Do Inter em relação ao Grêmio. Por isso que o Grêmio se manifestou. Ali uma câmera de um torcedor do Grêmio, superior, filmando a arquibancada. O Grêmio já foi vítima de tantos episódios aí, inclusive aquela estúpida desclassificação da qual que não há. Contra o Santos, aquela. É verdade. No mundo de um clube ser punido sem julgamento por racismo, por ato de uma torcedora e ficar fora do campeonato. Não, que sejam apurados os fatos e se realmente aconteceu, né, as pessoas sejam punidas. Bom, aí tivemos ontem um grande jogo, né? Olha, só que o Juventude sofreu, 5-3, 8 gols, uma vitória extraordinária, uma derrota, né, que deixou aí muito frustrado o torcedor gremista, o torcedor caxiense, né? Mas foi uma grande partida. Aí aquela história, futebol não tem justiça ou injustiça, né? Agora que não merecia. Ou daquele guri Estevam, não. Foi um grande jogo. Olha, grande também para onde sempre saímos daqui, vamos, né? Para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções. Hoje é folga no Barranquinho. O Barranco não, é de segunda a segunda. O Barranquinho hoje folga, mas de terça a domingo você tem aquelas promoções, você curte onde você quiser, tem delivery, tem Cauê, tem... Você fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? Avenida Ipiranga 8113, lá tem tudo que você precisa para o seu Kia, o atendimento VIP lá do Jefferson Fusternal. Ao lado, aí são os adeptos da Suzuki São Motos. Também as mesmas facilidades, né? Preço e qualidade, aí só tem um caminho. Tá aí, ó, o slogan de estudo: economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Jânio. Obrigado, Anjo. Obrigado, Ala. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo. Tem meu canal. Não viu na hora? Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? 2 toques Cadu numeral. E aí você assiste qualquer hora do dia da noite, se não viu ao vivo. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.